O objetivo deste curso é mostrar como funciona a máquina orbital para impressão em objetos cilíndricos, onde estão suas regulagens e como se regula. Por isto, mostraremos sua preparação em ordem didática, de modo que você possa ver claramente e aprender com facilidade. Depois de você aprender, terá condições de estabelecer a sua maneira de preparar sua impressora. Também queremos esclarecer que a responsabilidade didática deste curso é da Silktop, empresa que produziu este vídeo. Para evitar interpretações diferentes, vamos adotar as referências de posição. Sempre que dissermos para a frente ou para trás, estamos nos referindo às partes dianteira e traseira da máquina. Quando dissermos lado esquerdo ou direito, corresponde ao lado do operador. A largura máxima do desenho é dada pela fórmula π vezes o diâmetro. Como exemplo, vamos supor uma peça com 12 milímetros de diâmetro. Então, multiplicamos 12 pelo valor de π, que é 3,14. O resultado será 37,68 milímetros. Na prática, você pode cortar uma tira de papel que dê uma volta completa no objeto e depois medir seu comprimento. Esta medida é importante conhecer de antemão, pois facilita a confecção da arte e a distribuição das partes do desenho em torno da peça. Para marcar a posição do desenho na peça, você pode imprimir a arte no tamanho e cores reais e depois colar a impressão na peça na posição desejada. Esta peça servirá como modelo para regular a máquina. O berço de impressão é o local onde colocamos as peças para imprimir. Seus componentes podem ser movidos para adaptá-los às diversas medidas das peças. A fixação dos componentes se dá pelo sistema de porca e contraporca, isto é, uma pressiona pela direita e outra pela esquerda, prendendo assim o componente no local desejado. Estas porcas são desenhadas para aperto manual, dispensando o uso de chaves. Para que as peças possam girar livremente, o berço possui 2 pares de rolamentos em 2 eixos paralelos. Os rolamentos podem ser posicionados mais para a esquerda ou direita, de acordo com o comprimento da peça a ser impressa. O objetivo é mantê-la equilibrada e firme em seu local, pois durante a impressão, ela sofrerá a pressão do rodo enquanto gira. Por isto, é recomendável que os rolamentos toquem a peça nas partes mais próximas das suas extremidades. Para mover um rolamento para a direita, gire a porca que está logo à sua direita no sentido anti-horário para liberar espaço. Depois, mova o rolamento para a direita, até que ele se encoste à porca. Quando a posição for definida, gire a porca que está à sua esquerda no mesmo sentido, até que ela toque o rolamento. Em seguida, faça o aperto, girando as 2 porcas em sentido contrário. Este procedimento serve de exemplo para a movimentação de todas as partes do berço. Os eixos devem ser afastados um do outro de acordo com o diâmetro da peça. Não recomendamos uma medida exata, mas há um sentido. Considere que quanto mais afastados estiverem os eixos, maior será a profundidade do berço e a peça estará mais bem acomodada.
Se o berço for muito raso, a peça poderá sair dele ao girar. Para mover o eixo, solte as duas porcas de sua extremidade. Movimente até a posição desejada. Depois, faça o aperto. É recomendável que os eixos sejam igualmente afastados em relação ao centro. Assim, o berço permanece centralizado. Para experimentar, movimente os eixos um em direção ao outro, até que os dois rolamentos se encostem e observe que os dois eixos estão no final do curso. Considere que os pontos onde os rolamentos se encostam marcam a posição do berço e o centro da peça, que será impressa. Por exemplo, se você movimentar o eixo traseiro para a frente até o final do curso e depois afastar o outro, o centro se deslocará para a frente. Fazendo ao contrário, o centro se deslocará para trás. Outro detalhe importante é que se os eixos não estiverem paralelos, a peça ficará inclinada. O limitador lateral é um parafuso que fica no lado esquerdo do eixo dianteiro. Sua função é semelhante à de um registro de encosto, pois ele marca a posição de entrada da peça. Faça a regulagem de modo que o pequeno parafuso toque levemente a peça quando ela estiver na posição desejada. Para regular o limitador, prenda o parafuso com uma chave Allen de 3 milímetros e com uma chave de boca de 3 milímetros. Solte a porca. Com a mão, movimente a porca e gire o parafuso até chegar ao ponto desejado. Para fixar, prenda o parafuso com a chave Allen e aperte a porca. O ponteiro de registro tem a função de marcar a posição de entrada da peça para a impressão da segunda cor. Ele marcará a referência que você adotar. Nesta cena, mostramos o ponteiro apontando para a parte inferior da letra T. Então, ao colocar peça para impressão, você deve movê-la para a esquerda, até tocar o limitador lateral, e depois girar, até que sua referência coincida com o ponteiro. Assim, sua posição fica completamente definida. Para avançar ou recuar o ponteiro, use uma chave de boca de 7 milímetros para soltar a porca. Em seguida, gire-o no sentido desejado. Os outros movimentos seguem os mesmos sistemas que já vimos. A matriz é presa à sua base através dos parafusos das garras dianteira e traseira. Para liberar espaço, movimente o batente traseiro para trás até o final do curso. Depois, movimente a garra traseira para trás até o final do curso. Entre com a matriz pela frente
passando por baixo da garra. E assim que ela passar, movimente para cima e para frente, fazendo-a encaixar na garra. Depois, aperte os parafusos levemente. Movimente a garra traseira para frente e faça com que ela se encaixe ao quadro. Depois, prenda os parafusos somente para sustentar a tela. Com isto, a matriz está instalada. A matriz deve ser posicionada acima da peça, a uma distância entre 2 e 3 milímetros. E também ela deve estar no nível. Esta é a posição indicada para a impressão. Depois de regulado o berço e instalada a matriz, coloque a peça a ser impressa em seu local. Observe ao lado direito da máquina que atrás da roldana plástica há um grupo de 2 porcas que servem como batente e regulam o movimento vertical da matriz. Ao lado esquerdo, há outro conjunto igual que tem a mesma função. Para facilitar, vamos chamar essas porcas de 1 e 2. Observe que ao lado direito da máquina há uma torre com uma manopla preta ao meio e uma manivela no topo. Ao lado esquerdo, há outro conjunto igual que tem a mesma função. Vamos chamar estas manivelas de 3 e 4. O sentido é o seguinte: ao girar as manivelas, todo o conjunto de impressão se movimenta para baixo ou para cima. Então, quando você realizar um giro, você deve compensar o deslocamento regulando também as porcas 1 e 2 no sentido de buscar o nível. Antes de iniciar o movimento, trave o carrinho de modo que ele fique baixado, pois se ele estiver levantado, o batente de subida estará em contato com a torre e o movimento será forçado. Para mover o conjunto de impressão, solte as 2 manoplas para liberar o movimento. Para girar, gire as 2 manivelas ao mesmo tempo no sentido anti-horário. Para elevar, gire no sentido horário. Observe se a matriz está no nível, no sentido da largura. Você pode fazer isto visualmente ou usar um nível comum de pedreiro. Se a matriz não estiver nivelada, gire a manivela do lado correspondente para nivelar. Feito isto, os próximos movimentos devem ser feitos nas 2 manivelas ao mesmo tempo. Assim, o conjunto se desloca igualmente nos 2 lados. Em seguida, movimente as porcas 1 e 2 para buscar o nível no sentido do comprimento. Ao final, aperte as manoplas para prender o conjunto. Depois, trave também as porcas 1 e 2. Coloque a peça modelo em seu local, de modo que o desenho fique voltado para cima. A meta é fazer com que o rodo, quando baixado, toque exatamente no topo da peça. Se ele tocar fora do ponto, sua pressão forçará a peça a rodar e patinar, causando defeitos na impressão. A fixação do rodo é feita por uma manopla e 2 jogos de parafusos e porcas, que estão na parte superior do conjunto, e que os chamaremos de 5 e 6. Para iniciar, solte as porcas 5 e 6 e a manopla. Assim, fica tudo livre. Movimente o rodo de modo que, quando baixado, ele toque o topo da peça.
Quando encontrar a posição, prenda a manopla. As porcas 5 e 6 regulam a altura do rodo. Faça a regulagem de modo que ela fique meio centímetro acima da peça, quando estiver livre. Quando baixado, o rodo deve tocar toda a extensão da peça. Se isto não acontecer, é porque ele não está paralelo. Então, mova as porcas em um dos lados para compensar. Agora você vai adotar algumas referências que poderão ser úteis mais tarde. Tome a medida da ponta do eixo sextavado até a boca do furo por onde ele passa. Você pode medir com uma escala ou cortar uma tira de papel no próprio local, conforme mostraremos nesta cena. Você pode também usar uma parte do desenho como referência. Em nosso exemplo, vamos considerar que o meio da letra H marca exatamente o topo. Então, quando o rodo coincidir com esta linha, ele estará no topo também. Agora, se você precisar remover o rodo para outros ajustes, você terá uma referência para colocá-lo de volta no ponto onde estava. Para que a gravação se dê no local desejado da peça, você terá que fazer alguns ajustes. Nesta fase, é bom você usar a sua peça modelo, mas você pode ajustar visualmente se quiser. Comece removendo o rodo do seu local e instalando a matriz. Coloque a peça modelo no local de impressão e na posição correta. Gire a peça para que o desenho fique no topo. A meta é fazer coincidir o desenho da matriz com o desenho da peça modelo. Com a matriz solta em seu compartimento, faça movimentos até que os dois desenhos se sobreponham. Quando você encontrar a posição, prenda a matriz. Depois de casados os desenhos da matriz e da peça modelo, movimente o carrinho para trás até que o desenho saia da área da peça. Mantenha o carrinho neste ponto e trave o limitador dianteiro. Ele deve ficar encostado à roldana plástica. Nesta posição, ele marca o ponto máximo de recuo do carrinho. Volte o carrinho para a posição anterior e agora puxe-o para a frente, até que o desenho saia de cima da peça. Segure nesta posição e prenda o limitador traseiro. Ele deve ficar encostado à roldana plástica. Nesta posição, ele marca o ponto máximo de avanço. Com isto, o curso do carrinho está regulado para a impressão. Depois de ajustadas as posições da matriz, da peça e o curso do carrinho, você deve instalar o rodo em seu local. Ele já foi regulado uma vez. E agora será mais fácil. Lembre-se que seu nível já está regulado. Agora é só ajustar para que ele toque o topo da peça. Para fazer o ajuste, use medidas que você tomou anteriormente. Depois, confira visualmente se o rodo está na posição correta.
Para experimentar, baixe o carrinho, mantenha a posição e pressione o rodo contra a peça. Olhando para ela e sem soltar o rodo, puxe lentamente o carrinho até o fim do curso e veja se a peça realiza um giro. Levante o carrinho e conduza a matriz para trás, evitando os solavancos. Olhando por baixo, repita o movimento e confira se a peça gira livremente. Este é o movimento de impressão. Se a peça girar normalmente, é porque está tudo certo e a máquina está pronta para imprimir. Os procedimentos para a impressão mostraremos mais adiante. Os movimentos para imprimir já foram detalhados no capítulo anterior. A partir daqui, basta prestar atenção nas próximas cenas. O bom desempenho do seu trabalho dependerá somente da sua prática em operar o equipamento. E isto é algo que você adquire rapidamente, pois os movimentos são simples. Coloque a peça modelo em seu local e na posição de impressão. Em nosso exemplo, o ponteiro deve apontar para a parte inferior esquerda da letra E. Coloque a matriz em seu local e faça a sobreposição dos desenhos. Quando a posição for encontrada, prenda a matriz. Agora vamos compreender como se dará a impressão encaixada. Suponha que você fosse imprimir agora. Então, teria que levar o carrinho para trás e, com o rodo baixado, puxar para frente. Com esta ação, a matriz se desloca enquanto a peça gira. Logo, os dois movimentos são proporcionais. Considere que quando a peça completar uma volta, seu desenho voltará na posição original, isto é, no topo. Neste mesmo momento, o carrinho está deslocado
e os dois desenhos estão afastados. Então, façamos uma pergunta. Quanto os desenhos se afastam enquanto a peça dá uma volta? A resposta é: a medida do afastamento equivale ao perímetro da peça, que em nosso caso é aproximadamente 37 milímetros. Baseado neste princípio, vamos fazer a regulagem. Corte uma tira de papel que dê uma volta completa no modelo. Na prática, ela terá uma medida igual ou bem aproximada ao seu perímetro. Com a peça ainda em seu local, na posição correta e obedecendo aos registros, faça a sobreposição dos desenhos. Coloque a medida de papel de modo que um lado marque um ponto de referência no desenho da tela. Em nosso exemplo, será a parte superior da letra H. Leve o carrinho para trás até que o outro lado do papel coincida com a mesma referência no desenho da peça modelo que está embaixo. Assim, a distância entre os dois desenhos ficará igual à medida do papel, que, por sua vez, é igual ao perímetro da peça. Este é o deslocamento teórico do carrinho para o encaixe das cores. Quando a posição for encontrada, trave o limitador dianteiro neste ponto. Puxe o carrinho para frente até que o desenho passe da peça. Este será o final do curso. Então, trave o limitador traseiro neste ponto. Agora nós vamos simular a ação do rodo no movimento de impressão. Tome um pedaço de madeira nas medidas aproximadas de 12 por 3 centímetros. Coloque na matriz na posição igual à que mostramos nesta cena. Pressione a madeira sobre a matriz como se ela fosse o rodo. Depois, vagarosamente, puxe o carrinho para frente até que os desenhos coincidam. Se os desenhos não coincidirem, com certeza a diferença será muito pequena e você pode corrigir de outra maneira. Avalie a posição do desenho da tela em relação ao do modelo. Se ele chegou adiantado, mais à frente, é porque o curso está menor que o previsto. Então, você deve deslocar o regulador dianteiro mais para frente, na mesma medida que a diferença. Se for ao contrário, você deve deslocar o limitador para trás. Agora, usando os conhecimentos que você já possui, instale o rodo em seu local e faça a regulagem. Muito bem! Feito isto, a máquina está pronta para a impressão da segunda cor. Os procedimentos para a impressão você já conhece. Agora, basta prestar atenção nas próximas cenas. Tenha em mente que a qualidade do seu trabalho dependerá da regulagem do equipamento e a precisão do encaixe depende da posição inicial da peça. A prática em colocar a peça na posição correta é algo que se adquire em pouco tempo.
Para imprimir em objetos cônicos, temos que regular a inclinação do berço para compensar a inclinação da peça. Assim, com o berço inclinado, a peça fica nivelada. Agora que você já conhece a mecânica da máquina orbital, será fácil compreender com poucas explicações. Para regular a inclinação, solte os parafusos que prendem um conjunto do berço. Com isto, seu lado direito pode ser levantado. Solte a porca que prende o parafuso limitador do ângulo. Levante o lado direito do berço e o mantenha suspenso. Assim, o parafuso limitador fica livre para a regulagem. Agora, use o parafuso limitador para regular a inclinação. Quando a posição for encontrada, prenda todas as porcas que foram soltas. Depois de regulado o ângulo do berço, faça as outras regulagens que já vimos nos capítulos anteriores.